dia a todas e todos que estão nos assistindo, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais um ICL Mercado e Investimentos. Quero agradecer a todos que seguiram aqui a programação aqui com a gente, estão com a gente nesse momento e aproveitar, antes de passar aí pelos assuntos, para convidar a nossa audiência, convidar você a deixar uma pergunta aqui para a gente, alguma dúvida que vocês tenham aí em relação a investimentos, em relação a mercado de uma forma geral, ou até mesmo em relação a algum tópico econômico que esteja sendo discutido atualmente. Então fica o convite aí a partir do dia de hoje, né, a partir do nosso programa de hoje, vamos coletar aí essas perguntas e responder no finalzinho do programa. Hoje, um dia cheio de assuntos aí para a gente conversar. Vamos falar da recuperação judicial da 123 Milhas, dos desafios para o orçamento de 2024, que foi aí fechado ontem, né, submetido ontem, está agora na expectativa de votação. Vamos falar do que veio aí de movimento positivo ontem do exterior e jogou as bolsas para cima. Então temos aí uma série de temas para tratar aqui com vocês. Mas antes, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os telespectadores aqui do nosso ICL Mercado e Investimentos. Um dia cheio para a gente comentar, principalmente a pauta brasileira. IGPM saindo, a famosa inflação do aluguel, né? Índice de confiança do consumidor. E é uma notícia que está todo mundo aqui esperando, né? Que principalmente os mercados. Como que vai ser esse orçamento? O Haddad foi lá e prometeu que vai zerar o déficit, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso e falar, inclusive, das implicações em relação a tudo isso. Também vamos passar pelo caso da 123 Milhas, né? Mas, como sempre, vamos abrir aqui o nosso programa falando aí do mundo e da Ásia, né? Temos notícias no nosso site aí para a gente fazer a primeira ilustração, né? Que você tem que as bolsas os mercados então ainda estão esperando alguns dados em relação dos Estados Unidos. Teve a questão do PIB, que saiu um pouco mais fraco do que se estava imaginando, mas não é uma recessão. Então, Débora, o que a gente pode falar então desse mundão hoje aí que abriu e como que está aí a Ásia, os mercados europeus, como está os Estados Unidos, como que o mundo está hoje de manhã? Olha, no geral, viu, o mundo até está de bom humor, porque esse bom humor veio, na verdade, de ontem, um reflexo do bom humor e do otimismo que a gente acompanhou ontem aí entre os mercados. Então, ontem os Estados Unidos divulgaram um dado bem importante, né? A gente teve o relatório JOLTS, que é de criação de empregos, de novas vagas de emprego. Então, o mercado estava ansioso para esse relatório, assim como está ansioso para outros que vão sair, né? Então, a gente tem o payroll, né, que é um relatório mais completo de emprego. Se eu fosse fazer aí um paralelo, só para a gente entender, seria como se fosse a nossa PNAD, né? Então, tem aí mais dados de emprego, mas o relatório JOLTS ele mostra só a criação de novas vagas. E era esperada aí que tivesse queda. Então, uma queda era esperada no relatório JOLTS. Só que a criação de vagas caiu mais do que o esperado. Então, o mercado ficou atento a isso e começou a apostar, né, que a taxa de juros vai ter um corte mais cedo, apesar das sinalizações do Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, não para esse ano, mas que esse corte venha mais cedo no ano que vem, em 2024, lá nos juros dos Estados Unidos. Então, a gente teve esse suporte, vamos dizer assim, esse apoio, esse impulso dessas expectativas de uma pausa mais rápida, né? Então que não vá ter mais aumentos, embora o Fed já tenha sinalizado isso, que seria prejudicial, então que eles preferem pausar, né, e manter por mais tempo pausado, só que esse mais tempo começou a ficar mais curto na expectativa do mercado, então o mercado espera que comece o corte antecipadamente do que esperava antes. Né? E aí a gente viu inclusive, né, o monitoramento do CME, que faz ali, né, alguns monitoramentos de expectativa, que subiu para 90% de expectativa que a taxa não suba mais em setembro, que continue aí pausada e continue no patamar que está, e aí também essas expectativas crescendo para o ano que vem o corte acontecer mais cedo. Então, o relatório JOLTS trouxe essa perspectiva. Claro, a gente ainda tem o PIB, que saiu hoje, né, a segunda leitura do PIB, a gente vai falar um pouquinho depois, e o payroll, que vai sair na sexta-feira, esse sim, um dado bem esperado. A gente teve revisão do índice de gastos com consumo pessoal, mas amanhã sai o índice de fato agora atualizado. O Banco Central dos Estados Unidos gosta muito de olhar para esses dados, então a gente está nessa expectativa do mercado. Mas a Ásia abriu positiva, de uma forma geral hoje, não por nenhum dado específico da Ásia, mas justamente por esse reflexo positivo do dia anterior. Como eu sempre falo aqui, né, o Nikkei 225, que é o índice do Japão,
é o índice mais sensível a movimentações nos Estados Unidos. E nessas expectativas de corte talvez mais antecipado, ou dessa pausa no aperto monetário, o Nikkei 225 foi o que mais subiu na Ásia. Eu vou colocar aqui para vocês na tela como é que foi o desempenho do Nikkei 225 e como é que está um pouquinho aí de uma forma geral, nossos índices hoje. Tá? Então, o Nikkei 225 liderou as altas com 0,33% positivo, então foi a maior alta lá na Ásia, refletindo esse movimento dos Estados Unidos. O Ibovespa abriu mais positivo agora, deu uma queda, para quem não está vendo, está só escutando. Na parte esquerda nós temos 3 gráficos, o dólar teve um pouquinho de alta, que é o segundo gráfico, mas ainda bastante estável, e o índice de commodity subindo hoje, ainda sob o otimismo de um possível aí, estímulo na Ásia. Na verdade, eles já tiveram alguns estímulos lá na China, mas aí uma expectativa de novos estímulos e que esse estímulo tomado aí na segunda-feira, que a gente já falou bastante aqui, né, em relação aos mercados, em relação aos juros também, continuem refletindo positivamente lá na China. Então, aqui um quadro aí mais geral aí de como está a Ásia hoje e como é que estão nossos mercados até agora, André. Perfeito, Débora. Vamos então agora partir para o caso brasileiro. Vamos olhar para o IGPM, notícia no nosso site também, né? Para quem não sabe, o IGPM é uma medida aqui importante de inflação, que não é uma medida oficial, até porque é feita pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBRE-FGV, né? Que é o Instituto de Pesquisa Econômica da Fundação Getúlio Vargas e é o chamado inflação do aluguel, né? Chamado índice do aluguel. Por que o índice do aluguel? Historicamente, principalmente por causa dos anos 80, que era uma bagunça, se tinha inflação, um índice não muito confiável, até não muito oficial, você começou-se a utilizar o IGPM como uma forma de você pautar as variações do aluguel. Além disso, você também tem o fato que dentro do IGPM você tem 3 grandes subíndices que fazem com que aconteça a variação, que é o IPA, que é o índice de preços ao produtor, o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, porque ele consegue medir também itens da construção civil, hoje ainda coloca-se muito que o IGPM seja uma pauta para fazer mudanças e variações no preço dos aluguéis. A gente tem um gráfico para mostrar aqui agora que vai para dissecar, né, como que foi o IGPM. Vocês não estão vendo o gráfico aí, quem está ouvindo o podcast, né, mas a gente vê que, em termos gerais, o IGPM ele caiu 0,14% nesse mês. Aqui o primeiro dado. Então, de maneiras gerais, então essa é a queda que a gente está vendo. Se a gente pegar no acumulado em 12 meses, ou seja, o que a gente teve entre setembro de 2022 até agosto de 2023, o índice já tem uma queda de 7,2%. Então, a cesta de bens que o IGPM mede, segundo a Fundação Getúlio Vargas, ela caiu já 7,2%, uma deflação bem elevada em termos de 12 meses. O que está puxando essa inflação principalmente para baixo, que está gerando essa deflação? Em 12 meses, a gente tem que justamente o IPA. O IPA, que é o índice de preços ao produtor. Então, você estava com preços ao produtor muito elevados, principalmente por causa dos reflexos da pandemia. Então, agora começa a ter um ajuste um pouco mais normal. Então, vai estar tendo uma queda de um patamar muito elevado. Então, você tem agora que caiu nesses últimos 12 meses 11% os preços aos produtores. Nesse último mês, caiu em 0,17%. E o que importa mais para nós, consumidores, certo? É o índice de preços ao consumidor, que você tem uma queda mensal de 0,19%, puxada principalmente pelo preço dos alimentos e também o preço de educação e leitura, com uma alta um pouco expressiva da tarifa de energia elétrica, da gasolina, do plano de saúde, inclusive, né, que foi que puxou bastante o índice para cima nesse mês, mas não conseguiu tirar a questão da deflação mensal que a gente observou. E no acumulado em 12 meses, a gente tem que estar em 3,81% esse índice. Então, entre esses últimos 12 meses, teve uma elevação de 3,81% dos preços que são cobrados ao consumidor. Em relação à construção civil, foi o único que teve uma certa elevação, principalmente na contratação de serviços. Quando você tem uma melhora na economia, um dos principais fatores que você começa a observar é que o preço do serviço começa a aumentar, porque as pessoas começam a consumir mais serviços, a renda das pessoas de serviços é muito
ligada também à questão do salário mínimo, questão da renda média mais baixa, já que é o setor que mais emprega. Então, você tem uma certa alta do custo de contratação de eletricistas, pedreiros, são os índices que, por exemplo, são as profissões que saíram na tabela, para quem quiser ver o estudo completo da FGV, né? Você tem, então, que esses foram índices que subiram bastante. Então, teve uma alta de 0,24% nesse mês, e com isso o acumulado chega a 3,06 no total. Então, esse foi o IGPM, Débora. Então, e isso daí, acredito que o IGPM não é uma coisa que afete muito o mercado, mas para vocês entenderem, já ter uma prévia do que pode acontecer na inflação no final do mês, né? Exatamente, né? Ele traz quase um termômetro também, né? A gente fala bastante disso. O que esperar do IPCA para o mês, né? Quando for divulgado no mês que vem. Inclusive, não faz muito preço mesmo, não tem um impacto tão grande no mercado, mas o IGPM veio abaixo das expectativas, né, da mediana e das expectativas do mercado. Ficou em 0,14 negativo e era esperado uma alta de 0,2. Então, o mercado esperava que o IGPM ia avançar nesse mês. Ele ficou não somente abaixo, mas trouxe aí esse recuo, né? Então, um dado importante que pode até trazer alguns, justamente por ser esse termômetro, trazer alguns pontos para a negociação de hoje, mas de uma forma muito leve. E a gente teve também índice de confiança hoje, né? Não da indústria, mas dessa vez do comércio, né, André? Exatamente, Débora. Principalmente que a gente teve hoje um dia então bem cheio, a FGV divulgou bastante dados para a gente, né? E a gente mostrou ontem o índice de confiança da indústria, que foi uma queda, né? E a gente até explicou os motivos em relação a tudo isso. A notícia está no nosso site, vamos colocar aqui no fundo para vocês observarem, né? Que você teve uma alta de 2,2% no índice de confiança do comércio. Então, o que está acontecendo? Qual que é a situação do Brasil agora? A gente está tendo uma melhora nos indicadores de renda, de desemprego, então está reduzindo o desemprego, a renda está aumentando, as negociações salariais estão gerando aumentos reais de ganho para as pessoas, então as pessoas estão começando a consumir mais serviços e as pessoas estão começando a pensar em comprar mais coisas. E o comércio está se ligando em relação a isso. Você tem também uma queda na taxa de juros que daqui a pouco vai começar a impactar no setor comercial. Lembrando que a queda deve permanecer pelo menos até o final do ano. É esperado que chegue em 11,25% a taxa Selic, alta ainda, mais reduzida do que a gente tem agora. Então, o setor comercial está empolgado, achando que você vai ter uma melhora do setor nesse ano. Isso significa o quê? Que a gente tem, então, que a renda vai primeiro bater no comércio. A gente falou ontem, a indústria não está tão aquecida, a indústria não está tão confiante, justamente pelo fato que você tem, então, muito estoque ainda para ser vendido. Então, você está num passo atrás para a indústria. A indústria precisa vender esses estoques, então é importante que o comércio tenha essa confiança toda para vender esses estoques, para depois começar a produzir novos produtos, para depois pensar em aumentar a sua produção. Então, a gente está, vamos dizer assim, uma escadinha, está no primeiro passo. A gente tem que primeiro eliminar os estoques para depois começar a fazer novos produtos, para depois pensar em expandir a indústria. Então, a gente tem uma escadinha que a indústria precisa subir. Mas essa sinalização pode mostrar que daqui a algum tempo, talvez, a indústria tenha que começar a produzir novamente e produzir de uma maneira um pouco mais pesada. Então, é um bom índice. A confiança do setor comercial ajuda e pode melhorar, inclusive, a questão do nosso PIB. Se o comércio começar a vender mais, a gente fica menos dependente só do setor de serviços e do agro, que a gente está com uma economia urbana muito fraca, a gente vem falando aqui há um certo tempo, então isso daí pode melhorar a nossa situação. E, Débora, a gente tem também, acho que a grande notícia do dia de hoje, né, é a sinalização. O Fernando Haddad, né, parece que ele já está com o orçamento de 2024 pronto, e vai mandar para o Congresso daqui a pouco. O mercado está esperando muito, né, esse orçamento de 2024, né? Exatamente. Se por um lado o IGPM mexe pouco com as expectativas do mercado, esse tipo de notícia é o que mexe mais, né? Então, a gente tem esse projeto, né, esse fechamento de orçamento para o ano que vem, então já estão sendo discutidas as contas do ano que vem, né? E essas contas, né, esse orçamento foi mandado para o Congresso, e a expectativa é que seja votado entre hoje e amanhã, porque deve ser votado até o dia 31 de agosto. E o mercado está esperando bastante, né, essa votação, porque, como eu falei ontem, né, a agenda econômica ela tem bastante peso nas expectativas para o Brasil. Então, o cenário doméstico, né, e os setores ligados ao cenário doméstico reagem muito a isso, né, e aí o mercado fica com uma grande expectativa por essa votação,
né, para aprovação do orçamento, justamente para começar a ter aí o que esperar do ano que vem. Mas foi meio polêmico, né, André? Porque o Haddad falou que quer zerar o déficit em 2024, né? Exatamente, Débora. Aliás, o Haddad ficou assim, mais ortodoxo, menos progressista que a Simone Tebet nesse caso, porque existe uma bela discussão sobre zerar o déficit público, o déficit primário, né? O público não, mas o primário em 2024. A gente tem uma previsão de que exista aí um déficit de 0,5% do PIB, né, um valor equivalente a 0,5% do PIB para esse ano, que a gente já vai começar a viver sobre as novas regras fiscais, né, durante esse ano. Então, para o ano que vem, a previsão agora colocada no orçamento é que a gente zere. O que significa isso? A gente está numa situação nesse momento em que a gente está gastando um pouco mais acima do que a gente está recebendo em relação a tributos, taxas e tudo mais. Então, esse ano a gente quer reduzir para 0,5% do nosso, em relação ao PIB o valor do déficit, e para o ano que vem quer zerar. Então, a gente quer arrecadar igual a gente gasta, né? Basicamente isso. Qual que é o grande problema disso? Quando a gente está falando em zerar isso, a gente tem duas soluções para tal. Ou aumentar a receita, e existe algum certo espaço para aumentar a receita, né? Caso você não tenha um Jeep Renegade. Você viu ontem a gente falando justamente da taxação dos super ricos, que ajuda um pouco a você conseguir alcançar essa meta aí de você aumentar o nível de receitas. Tem ainda muitas fontes que podem ser observadas, por exemplo, as apostas esportivas, que hoje não são regulamentadas e pode gerar um grande aumento de receita. Então você tem diversas fontes ainda para serem exploradas. Mas mesmo com essas fontes ainda para serem exploradas, existe uma preocupação de que você não vai conseguir chegar em tal nível. A Simone Tebet mesmo, tem o pessoal lá do IPEA, lembrando que o IPEA também faz parte do arcabouço, né, da saia do Ministério do Planejamento, né? Eles já estão falando que vai ser muito difícil você zerar o déficit no ano que vem. Talvez já seja difícil você chegar nos 0,5 por causa que o volume de receitas não vai conseguir chegar com esse nível de gasto. Então, o que a gente vai ter que fazer provavelmente? Cortar gastos. Quando se corta gastos, a gente fala, não, mas é bom que o governo tem que cortar gastos, gastar muito mal, não sei o quê. É aquela ladainha de sempre que a gente ouve e tal, que os papas ortodoxos sempre falam. Mas quando a gente fala em cortar gasto, a gente está falando em demitir pessoas terceirizadas, a gente está falando em reduzir o volume de obras, a gente está falando de desacelerar o crescimento econômico. O gasto, a política fiscal é muito importante na hora de você realizar um crescimento econômico. Então, a gente pode ter problemas, principalmente se a gente pensar que é um ano eleitoral, né? E todo mundo vai querer seu puxadinho, todo mundo vai querer sua emenda. Então, cortar gastos numa situação dessa é muito complicado, porque você pode ter resultados econômicos menores do que o esperado. E não existe aquela história, vamos primeiro arrumar a casa, porque depois a gente começa a gastar. Isso daqui não é uma pequena microempresa. Por isso que existe matéria chamada micro e macroeconomia. A micro vai tratar da pequena empresa e realmente você tem que cuidar do seu orçamento, você tem que fazer gastos e receitas ficarem iguais. A macro funciona de outra maneira. A macro você tem multiplicador que vai fazer com que o aumento de gastos se multiplique em tal ponto que faça que você arrecade mais no futuro, aumenta a renda. Então você tem outras lógicas macroeconômicas para fazer o funcionamento da economia, para fazer o que a economia gira. Então, essa questão de ter que cortar gastos que gera polêmica, que torna também a proposta um pouco irrealista, mas mesmo sendo irrealista vai ter que ser colocado porque a gente tem punição caso não seja alcançado tal meta. Então, esse é o grande problema, Débora, que a gente se enfiou no buraco da meta fiscal, né? Agora a gente vai ter que fazer com que a meta fiscal seja respeitada. Então, aí que está o buraco. A gente se enfiou nele, o Haddad fica mais ainda irrealista ao propor isso e a gente vai ter que chegar nisso. Exatamente. Aí a gente vê, né, mais acredito eu, aí, aceno do Haddad para o mercado, né? Ele vem dando alguns acenos para o mercado já há algum tempo, né? Não é de hoje, com as outras propostas que foram, né, como do arcabouço, enfim, a gente viu vários acenos do Haddad para o mercado. Né? E aqui a gente vê mais como se ele estivesse querendo provar que sabe fazer lição de casa, algo que normalmente é cobrado aí de alguns governos, e parece que ele está querendo mostrar, né, esse trabalho. E a gente sabe também que corte de gasto, né, sempre rompe para o lado mais fraco da corda.
né? Sim, eu lembro de uma aula de economia brasileira que a gente teve junto, inclusive com o professor Júlio Pires, foi até meu orientador de mestrado, um abraço se ele estiver vendo isso aí, que ele falava da síndrome do bom cristão na economia brasileira, né? Quando você coloca um governo mais progressista, mais de esquerda, cobra-se muito mais assim dele para ele conseguir mostrar que ele realmente tem essas preocupações de mercado, né? O Celso Furtado, que é o pai de todos nós da economia, o maior economista que o Brasil já teve, né? Ele, quando entrou no Ministério da Fazenda, lá no governo Jango, ele teve que tomar medidas bem ortodoxas para não reclamarem muito da atuação dele, né? E a gente sempre vê isso. Entra governo Lula, entra governo Dilma, e sempre o começo é a mesma coisa. É uma política bem mais de austeridade fiscal, ortodoxia econômica, meio que tentando mostrar para o mercado, gente, a gente é seu amigo, a gente não vai querer brincar com vocês, a gente só quer colocar o pobre no orçamento, não vamos mudar radicalmente. Esse é o preço que a gente sempre paga, né, no final das contas, porque até o próprio Paulo Guedes teve mais espaço de manobra para poder gastar, pôde romper o teto da maneira que ele quisesse, sem sofrer nenhum grande problema, porque ele não precisava provar para ninguém, né, que ele é um liberal ortodoxo, mas a gente parece que sempre tem que ficar provando para o mercado que é amiguinho dele, né? Esse é o grande sofrimento que nós, heterodoxos progressistas, sofrem nessa coisa. Me surpreende o Haddad, né, ter que provar que é ortodoxo, né, que está longe da heterodoxia, sabendo aí de trajetórias. Mas vamos lá, vamos dar um giro para o mercado para ver como é que está o mercado hoje, como é que abriram os mercados de uma forma geral. O Ibovespa negativo, ficou bem próximo à estabilidade na maior parte da manhã, mas agora está negativo e esse 0,37 só não está mais aprofundado, porque a gente está sendo muito segurado pelas ações ligadas às commodities, tá? Então um dia mais negativo para o Ibovespa, a gente está com dificuldade de romper esses 118 mil pontos, né? Então chegou nesse patamar, a gente começa a ver até uma realização, até porque a gente veio de 2 dias de ganhos consecutivos que somaram mais de 2% de alta, então o mercado começa a realizar ganhos em algumas pontas, então o que a gente vê puxando, né, ou limitando essa perda é justamente o setor de commodities, a Nasdaq positiva, porque hoje saiu a segunda leitura do PIB dos Estados Unidos, ele ficou um pouquinho aí abaixo do esperado, ficou menor do que a primeira leitura, então mostra que a economia americana pode estar com uma dificuldade, não uma dificuldade porque ela não chegou a andar para trás, mas teve um crescimento menor do que o esperado, então isso pode acenar também, sinalizar para aquele ponto que a gente estava falando no começo do programa, que é justamente essa pausa no aperto monetário, né, no aumento dos juros e os cortes vindo mais cedo. Então, a Nasdaq é muito sensível a isso, porque é uma bolsa de tecnologia, então ela responde aí até de uma forma mais brusca que o S&P, que está perto da estabilidade aí em 0,05. O Nikkei 225 e o Xangai Composto já falamos, né, são os mercados asiáticos, o dólar em alta hoje, e o DXY, né, que mede o dólar frente a seus pares, está em queda, justamente porque se espera que os juros comecem a arrefecer, que as treasuries comecem a ter um patamar menor de rendimento, e isso afeta o dólar. Então, o dólar em relação a seus pares caindo hoje, e o petróleo Brent em alta, né, a gente já falou um pouquinho aí das commodities, e é justamente isso que está sustentando o Ibovespa, né, essa queda menor do Ibovespa. Então, o petróleo Brent em alta hoje. Perfeito, Débora. E uma coisa que está afetando não só o mercado, mas também pessoas, né, de carne e osso, é a questão do 1, 2, 3 milhas, né? Recuperação judicial. Agora, o que a gente vai fazer? Como que vai ser a situação agora, né? Essas pessoas vão recuperar o investimento feito, a gente fica agora no aguardo, mas um absurdo, né? Um absurdo o que a 1, 2, 3 milhas fez aí com a população brasileira, principalmente pensando que viagens são quase que um sonho, né, das pessoas, as pessoas gastam suas poupanças, gastam dinheiro que não tem, parcelam muitas vezes, e muita gente aí tomando prejuízo, calote aí de 1, 2, 3 milhas. Exatamente, ela entrou com o pedido de recuperação judicial, né? Ele pode ser aceito ou não, então vai para essa análise, e aí ela tem alguns pontos, né, que pode ter uma perícia, né, dessa recuperação, ou pode realmente entrar em recuperação, que aí a gente entra num outro ponto, porque tem alguns congelamentos, né, ali de cobranças que podem ser feitas. E eu acho que não só, André, falando desse negócio do sonho, né, porque a pessoa que comprou, às vezes comprou com muito suor ali do trabalho a sua passagem,
né, e estava esperando, mexe com toda uma expectativa, mas também demissões na 123 Milhas. Né? A 123 Milhas ontem demitiu em massa seus funcionários e eles também ficam numa situação fragilizada num caso de recuperação judicial. Né? Então aqui a gente precisa, porque os credores, né, e também aí da 123 Milhas, elas vão passar por um processo de recuperação, a empresa vai passar por um processo de recuperação judicial que é justamente essa reorganização, vamos pensar assim. Né? E aí tem alguns processos que precisam ser estabelecidos, inclusive, né, em casos mais até aprofundados, vamos pensar num pior cenário, numa falência, tem toda uma obediência de quem deve receber. Então aqui, né, a gente fica nessa expectativa também do que vai acontecer, mas o pedido, né, depois eles deitarem e enrolarem em cima das pessoas e daí falar que não tem como pagar, que não tem caixa, e eu acho que o Edu explicou muito bem também no ICL Notícias, né, por que chegou a essa situação. Né, depois deles fazerem tudo isso, aí pede recuperação judicial e vai todo um processo moroso em cima disso. E aí a gente vê quem sofre são as pessoas que compraram as passagens e os funcionários da 123 Milhas também ficaram numa situação muito ruim. Sim, sim. Uma coisa que às vezes assim, me pega um pouco em relação à profissão de ser economista mesmo, é que a gente fica muito olhando só para a questão dos números. A gente fala aqui como se fosse uma brincadeira, assim, que os Estados Unidos estão esperando que a taxa de desemprego aumente para você conseguir ter uma política melhor de taxa de juros. A gente está fazendo uma recuperação judicial para conseguir proteger os acionistas. Só que a gente esquece que quando a gente está falando aumentar o desemprego, é pessoa que agora não vai ter mais segurança para pagar suas contas de amanhã. É pessoa que pode entrar em insegurança alimentar. Agora, trabalhador da 123 Milhas, que provavelmente vai ser um dos últimos, porque os acionistas são os primeiros a receber quando você tem um processo de recuperação judicial. Então, ele fica lá na última ponta para recebimento de alguma coisa. São as pessoas que compraram pacotes e agora vão ver esse dinheiro indo para o ralo. Talvez demorem anos para conseguir recuperar isso, porque empresas desse porte muitas vezes fazem o quê? Judicializam as questões para você, porque é mais barato pagar o advogado do que pagar a conta. Então essa é a situação que a gente tem. Então, quando a gente fala aí de economia, por isso que eu sempre gosto de lembrar da Maria da Conceição Tavares, a gente tem que pensar também no social, não é só um número fraco, um número na tela, a gente mostra aqui um monte de número o dia inteiro, mas a gente tem que lembrar também que a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vidas, a gente tem que lembrar que não é uma planilha de Excel, a gente acha que aquele dado é uma planilha de Excel, não, é uma vida, é uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que está, às vezes, sentindo necessidade por causa de uma atuação que o economista faz, Débora. Mas acho que o tempo acabou hoje já agora, viu? E eu vou chamar agora para todo mundo aqui para lembrar que amanhã tem a super aula do Eduardo aí com a Marilena Chauí, que acha a classe média uma coisa maravilhosa. Procurem aí o que a Marilena Chauí acha de classe média. Aliás, amanhã vamos trazer aqui no N1, pelo menos, aí alguns vídeos da Marilena Chauí, né, no ICL Economias, ICL Notícias 1. A gente vai trazer aí para vocês alguns vídeos, para vocês já terem uma pequena pitada aí do que ela acha, né, em relação à classe média e tudo mais, né. Então, cliquem aqui no link aqui embaixo, a gente vai ter bastante gente vendo, né? O Eduardo falou mais de 200 mil pessoas já se inscreveram aqui, então é muita gente. Então, clica no link, icl.com.br/mercado e você já se inscreve aí para a aula da Marilena Chauí. Lembrando também que ainda hoje, às 6 horas da tarde, temos o ICL Notícias 2 com a super Gabi Varela, o Chico Sá e o Chico Pinheiro. Então, ICL Notícias 2 a partir das 6 horas da tarde. Aí, então, continuem aí, vai ter, não sei se hoje tem CPI ou não, mas a partir das 6 já fiquem ligados e logo depois, óbvio, né? O Sinapse com a super Robertinha palmeirense, Robertinha Garcia aí, que vai estar também hoje vendo o jogo lá, esperando aí alguma coisa hoje na Libertadores, e o César Calerron. Então também tem o Sinapse, antes de ligar no jogo do Palmeiras hoje, veja aí o Sinapse, porque depois a gente vai começar a ver o nosso querido Palmeiras, eu e o Robertinha, inclusive, né? Então, gente, eu queria agradecer a presença de todo mundo e passar a palavra para a Débora aí, para ela falar o bom dia dela também. Bom, só agradecer a presença de todos vocês. A programação continua extensa, né, por aqui. Amanhã estamos de volta desde as 7 da manhã. Né? E não se esqueçam de se inscrever na aula. Amanhã a gente traz um trechinho da Marilena Chauí para vocês. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.
Confira a programação desta quarta-feira do Instituto Conhecimento Liberta. 13h, Alemão, Módulo 2, Nível A1, com Júlia Barreiro. 15h, Mulheres Revolucionárias, com Samantha Lodge. E Provocação Histórica, com Lindener Pareto. Às 17h, Inteligência Artificial. Temas e práticas, com Nelson Aguiar. Às 18h, ICL Notícias, segunda edição. Às 19h, Direitos Autorais. Crítica e Arte, com Victor Gameiro Drummond. E às 19h, Sinapse ICL. Para saber mais, acesse icl.com.br.